A Fossa das Marianas é o lugar mais profundo da Terra, localizada no Oceano Pacífico e com uma profundidade de 11 quilômetros. A Terra, que tem 4,5 bilhões de anos, continua mudando e nos surpreendendo. Os continentes se movem, os vulcões entram em erupção e as geleiras crescem e derretem, criando paisagens incríveis. Que verdades ocultas esse lugar profundo e escuro esconde? Junte-se a nós para descobrir mais detalhes fascinantes sobre a Fossa das Marianas e o que se encontra sob o oceano. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Explorando as profundezas ocultas do oceano. Explorar a Fossa das Marianas é como mergulhar nas partes mais profundas dos oceanos do nosso planeta. Este lugar não é apenas profundo, é fascinantemente complexo, com cientistas enfrentando desafios extremos à medida que descem nessas águas escuras. Eles são como detetives, tentando descobrir quais forças naturais poderosas moldaram este mundo submarino. Lá embaixo, eles encontraram visões incríveis, como montanhas subaquáticas em erupção, estranhos vulcões de lama e a maior formação geológica da Terra. As coisas que aprendem nesta área subaquática única podem realmente mudar nossa compreensão de como a Terra se forma e se remodela ao longo do tempo. Escondida no oeste do Pacífico, a Fossa das Marianas é o ponto mais profundo de todos os oceanos do mundo. A busca para entender como essa cicatriz profunda na crosta terrestre surgiu e como continua afetando nosso planeta começou em 1872. Foi quando um navio britânico, o HMS Challenger, embarcou em uma missão pioneira para mapear o fundo do oceano. Antes disso, as pessoas achavam que, uma vez que você mergulhasse o suficiente, o oceano era apenas um lugar plano, monótono e sem vida. Realmente não esperavam encontrar nada interessante. O Challenger e sua tripulação passaram 4 anos navegando cerca de 112.700 quilômetros, quase um terço da distância até a Lua. A cada 225 quilômetros, eles mediam a profundidade usando uma enorme quantidade de corda, 400 quilômetros dela e muitos pesos de chumbo. Era um trabalho árduo e extenuante, mas naquela época, essa era a única maneira de descobrir a profundidade do oceano. Quando chegaram a um ponto no oeste do Pacífico, a 322 quilômetros da ilha de Guam, continuaram descendo sua corda de medição, esperando que atingisse o fundo em breve. Mas, para sua surpresa, ela continuava descendo sem parar. Foi um grande choque. Ninguém pensava que o oceano pudesse ser tão profundo. Quando o peso finalmente tocou o fundo a 8.187 metros, quase 8 quilômetros de profundidade, isso abriu uma série de perguntas. O que eles tinham encontrado? Era uma pequena depressão, um enorme buraco ou outra coisa? Encontrar esse ponto deixou todos muito curiosos sobre o que mais havia lá embaixo. Esta viagem do Challenger é considerada o início da oceanografia moderna. Ela nos deu o primeiro mapa aproximado do fundo do oceano, mostrando como ele se inclina a partir da Terra e depois desce em vastas planícies planas. Mas o oeste do Pacífico era diferente. Lá, o fundo dá uma queda repentina em uma fossa de 8 quilômetros de profundidade, desafiando completamente a ideia antiga de que o fundo do oceano era plano e desinteressante. Levaria mais 75 anos até começarmos a obter algumas respostas. Foi quando uma nova ferramenta chamada sonar entrou em cena, levando nossa exploração a um nível totalmente novo. O sonar começou como uma maneira de localizar submarinos no início dos anos 1900 e se tornou muito eficiente na década de 1940. Funciona enviando ondas sonoras debaixo d'água. Essas ondas refletem nas coisas e retornam, e ao medir o tempo que esses ecos demoram, os cientistas conseguem obter uma imagem clara do que está sob a superfície. Usar sonar acabou sendo muito mais fácil e barato
barato do que ter um grupo de marinheiros puxando cordas. Em 1951, um navio naval britânico com esse equipamento moderno de sonar voltou ao ponto profundo que o Challenger havia encontrado. Os resultados foram incríveis. Eles fizeram mapas detalhados com sonar e descobriram que o que pensavam ser um buraco era, na verdade, parte de uma enorme fossa, 30 vezes mais profunda que o Empire State Building. Esta fossa se estende por mais de 2.400 quilômetros, cerca do dobro do comprimento da Califórnia, do sudeste de Guam ao noroeste das Ilhas Marianas. Indo do oceano não era apenas plano, estava cheio de montanhas e vales. Para um geólogo, isso era super empolgante. A própria fossa tinha tantas variações. Em sua extremidade sul, ela desce mais 3 quilômetros até seu ponto mais baixo, impressionantes 11 quilômetros abaixo da superfície do oceano. Os cientistas encontraram o ponto mais profundo do oceano, que ainda é o ponto mais baixo conhecido na Terra hoje. Eles chamaram esse ponto profundo de Challenger Deep em homenagem ao navio que o descobriu primeiro. Para realmente entender o quão profundo é essa parte da fossa, imagine se você colocasse um Monte Everest lá embaixo. Ainda teria cerca de 1,6 quilômetro de água acima de você antes mesmo de começar a ver a superfície do oceano. No entanto, como exatamente a Fossa das Marianas se formou, não estava claro. Os pesquisadores perceberam que a melhor maneira de aprender mais era descer e explorar o Challenger Deep eles mesmos. Mas isso não seria fácil. No fundo da fossa, a pressão é tão imensa que é como ter o peso de 50 grandes aviões pressionando você de todos os lados. A seguir, exploramos uma missão histórica e ousada que marcou um marco na exploração submarina. Pressão extrema das profundezas do mar. Para mostrar o que esse tipo de pressão pode fazer, os cientistas realizaram um teste com uma cabeça de isopor. Eles planejam colocar uma dessas cabeças, geralmente usadas para exibir perucas, em uma câmara de pressão para simular as condições do fundo da Fossa das Marianas. Estamos falando de cerca de 1.125 quilos por centímetro quadrado. Se fosse uma cabeça humana real, ela seria totalmente esmagada. Em vez disso, a cabeça de isopor se comprime, encolhendo significativamente. É algo impressionante de se ver. Para ilustrar, eles comparam com o tamanho original, e a diferença é enorme. Isso realmente demonstra quão extrema é a pressão lá embaixo, e ainda bem que os humanos não são expostos a esse ambiente. Proteger os humanos de condições tão extremas representou um verdadeiro desafio para os engenheiros. Em 1953, um cientista suíço chamado Auguste Piccard projetou o Trieste, um submersível de águas profundas capaz de suportar essas profundidades esmagadoras. O Trieste tinha um casco longo de 15 metros, preenchido com gasolina de aviação leve e pesos de chumbo para ajudar a equilibrá-lo debaixo d'água. Abaixo disso, havia uma pequena cabine redonda de apenas 1,8 metros de diâmetro, com paredes de aço espesso projetadas para resistir à intensa pressão externa. Após 7 anos de ajustes e testes, incluindo vários mergulhos tripulados que não ultrapassaram os 5,6 quilômetros de profundidade, o Trieste estava finalmente pronto para fazer a descida completa de 11 quilômetros até o fundo da fossa. O responsável por esse feito ousado foi o tenente da Marinha dos Estados Unidos, Don Walsh, um experiente explorador de águas profundas. Essa missão foi mantida em sigilo, com apenas alguns altos funcionários cientes dela. A operação começou em janeiro de 1960 na ilha de Guam, que na época era bastante isolada, o lugar ideal para um projeto arriscado e discreto como esse, já que a Marinha não queria passar por um constrangimento público caso algo desse errado. Acompanhando Walsh nessa descida histórica estava Jacques Piccard, filho do projetista do Trieste. Os dois estavam espremidos em uma esfera minúscula e fria, com espaço interno não muito maior que o de uma geladeira grande. Durante cerca de 9 horas, eles estavam partindo para explorar um dos lugares mais remotos e difíceis do planeta, a Fossa das Marianas. A descida lenta ao fundo começou a uma velocidade de apenas 4,8 km por hora. À medida que mergulhavam mais fundo,
Por volta dos 900 metros, foram envolvidos por uma escuridão total, já que a luz do sol não chegava até eles. As únicas fontes de luz eram as potentes lâmpadas do Trieste e, ocasionalmente, os brilhos de criaturas marinhas que produziam sua própria luminosidade, como vagalumes subaquáticos. Essa viagem foi mais do que um desafio técnico, foi uma épica exploração de uma das últimas fronteiras da Terra. Dentro de sua esfera sólida de aço, Walsh e Pickard ultrapassaram seu mergulho anterior de 5.486 metros sem problemas. Tudo parecia estar indo conforme o planejado. Eles estavam bem protegidos na parte traseira da cabine por 2 camadas de vidro. Mas, cerca de 2 horas após o início do mergulho, um barulho repentino os assustou. A camada externa de vidro havia trincado. Agora, a cerca de 6.000 metros de profundidade, eles verificaram rapidamente seus equipamentos e a cabine. A pequena cápsula, projetada para suportar a vida sob condições extremas, estava agora sob ainda mais estresse, enfrentando uma pressão massiva de 815 quilos por centímetro quadrado. Com o vidro externo comprometido, restava apenas uma camada entre eles e o esmagamento fatal pelo oceano. A situação era crítica. Um rompimento no vidro interno significaria morte imediata. Milagrosamente, o vidro resistiu e os dois decidiram continuar a descer. Enquanto continuavam sua descida por quase mais 5 horas, tensos e alertas no espaço apertado da cabine, aproximaram-se do fundo da fossa. Quando pensaram que já tinham visto tudo, algo se moveu no fundo do oceano. Um peixe achatado, com cerca de 30 centímetros de comprimento. Ver um peixe a essa profundidade incrível foi inesperado e fascinante. Isso confirmou que haviam alcançado seu destino, o ponto mais baixo da Fossa das Marianas. O medidor de profundidade registrava 10.912 metros, quase 11 quilômetros abaixo da superfície do mar, alinhando-se perfeitamente com os dados do sonar. Agora, descobriremos a formação dessa gigantesca fossa e as forças geológicas em ação. O mergulho recordista nas profundezas do mar. Ali, tão distante da superfície da Terra, eles tiraram um momento para capturar um autorretrato, comemorando sua conquista histórica. No entanto, sua missão não era apenas alcançar esse ponto, mas também estudar e documentar as características únicas da fossa. Infelizmente, seu submersível levantou uma nuvem de sedimentos finos, tornando quase impossível enxergar qualquer coisa. Era como estar dentro de uma tigela de leite. A visibilidade era péssima. Percebendo que não conseguiriam completar seus objetivos de observação, decidiram retornar à superfície. Após exaustivas 9 horas sob o mar, o Trieste emergiu na costa de Guam, em 23 de janeiro de 1960. Walsh e Pickard não apenas sobreviveram, mas também estabeleceram um recorde para o mergulho tripulado mais profundo, um recorde que permanece invicto até hoje. Esse mergulho foi uma incrível demonstração de coragem humana e capacidade tecnológica, marcando um marco significativo na exploração oceânica. No entanto, o sucesso do mergulho deixou muitas perguntas sobre como uma fossa tão gigantesca havia se formado. Se não encontraram respostas nas profundezas da fossa, precisariam procurar em outro lugar. Durante as décadas de 1950 e 1960, sob a orientação de Harry Hess, de Princeton, uma equipe de geólogos começou a coletar e analisar dados de sonar dos oceanos ao redor do mundo. Eles mapearam meticulosamente o fundo do oceano, revelando que a Fossa das Marianas fazia parte de uma extensa rede de cânions subaquáticos que se estendiam pelo globo. Paralelamente, descobriram algo igualmente impressionante: a dorsal do Pacífico Leste. Essa cadeia de montanhas submersas, que corre paralela à fossa, mas no lado oposto do Pacífico, é parte de uma cadeia de montanhas de 64 mil quilômetros de extensão, tornando-se a maior formação geológica do planeta. Essa descoberta foi um grande avanço. Sugeriu uma possível ligação entre a fossa e a dorsal do Pacífico Leste, que precisava ser explorada mais a fundo. A resposta veio de uma fonte inesperada. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos instalaram uma vasta rede de sismômetros subterrâneos para monitorar testes de bombas atômicas ao redor do mundo. Esses instrumentos acabaram detectando também terremotos naturais. Quando as localizações desses terremotos foram mapeadas, os geólogos perceberam que estavam concentrados ao longo das dorsais e fossas oceânicas. Esse padrão foi revolucionário
estudo e mudou completamente nossa compreensão da Terra. Mostrou que os movimentos que causavam esses terremotos estavam ocorrendo nas profundezas das dorsais e fossas. Graças a essa extensa rede de sismômetros, os geólogos puderam localizar com precisão onde esses terremotos aconteciam, sua profundidade e sua natureza. Esses dados precisos forneceram insights cruciais sobre a dinâmica das placas tectônicas, alterando fundamentalmente nossa compreensão dos processos geológicos. Uma ideia inovadora começou a transformar nosso entendimento da Terra. A superfície do nosso planeta não é uma peça sólida, mas é composta por grandes seções chamadas placas tectônicas. Essas placas estão sempre se movendo, deslizando umas contra as outras e às vezes colidindo. Esse movimento é o que causa os terremotos. Nos lugares onde essas placas se encontram, você encontrará fossas profundas e dorsais altas submersas. Duas características significativas são a dorsal do Pacífico Leste e a Fossa das Marianas, que estão em lados opostos da placa do Pacífico. A busca para entender como a Fossa das Marianas surgiu continua reunindo mais pistas e informações. O submersível Trieste desceu até o ponto mais profundo da fossa, provando ser o local mais profundo da Terra. Depois disso, a tecnologia de sonar ajudou a mapear a dorsal do Pacífico Leste. Entender a origem da fossa significava estudar o que estava acontecendo nessa dorsal, o que envolvia explorar as gigantescas montanhas submersas, localizadas a cerca de 2.400 metros abaixo da superfície do oceano. Hoje sabemos mais sobre a Fossa das Marianas, identificada ao longo da borda ocidental da placa tectônica do Pacífico. Do lado oposto dessa fossa, na outra extremidade da placa, está a dorsal do Pacífico Leste. Essa dorsal faz parte de uma cadeia global de montanhas submersas, a maior formação geológica do nosso planeta. Os cientistas suspeitavam que essa gigantesca dorsal poderia ajudar a explicar como a fossa foi formada. Eles encontraram uma evidência crucial muito longe dali, onde a dorsal se estende sob o meio do Oceano Atlântico. A seguir, descobrimos pistas essenciais que revelam como a crosta terrestre é criada e se movimenta. Estranhos padrões magnéticos sob o mar. Durante a Guerra Fria, a Marinha dos Estados Unidos desenvolveu uma ferramenta chamada detector de anomalia magnética para localizar submarinos soviéticos. Esse instrumento era capaz de identificar os cascos metálicos dos submarinos em grandes profundidades no oceano. Mas algo inesperado foi descoberto. Ao longo das dorsais oceânicas, encontraram estranhas linhas de rochas magnéticas formando padrões que alternavam entre positivo e negativo, muitas vezes descritos como se fossem listras de zebra. Os geólogos sabem que a Terra funciona como um grande ímã com polos norte e sul, mas esses polos não permanecem fixos. Aproximadamente a cada 300 mil anos, o campo magnético terrestre inverte completamente. Isso significa que uma bússola que antes apontava para o norte passaria a apontar para o sul. Essa inversão do campo magnético terrestre é um fenômeno fascinante e bastante difícil de explicar. Os cientistas acreditam que é por isso que vemos esses padrões listrados magnéticos no fundo do oceano, próximos às dorsais. Na década de 1960, descobriu-se que o magma, ou rocha derretida, emerge das profundezas subterrâneas e forma essas dorsais nos oceanos Atlântico e Pacífico. Quando esse magma surge entre as placas tectônicas, ele empurra o fundo do oceano para cima, criando essas gigantescas dorsais oceânicas. Enquanto o magma ainda está quente e em estado líquido, suas partículas magnéticas se alinham de acordo com a direção do campo magnético terrestre daquele momento. Quando o magma esfria, essas partículas ficam presas na rocha solidificada, registrando a posição dos polos magnéticos no instante da formação. À medida que mais magma sobe, ele empurra a crosta mais antiga para longe da dorsal, capturando também as inversões do campo magnético da Terra. Esse padrão de inversões magnéticas funciona como um gravador natural, registrando essas mudanças na magnetização. As listras magnéticas permitem aos cientistas calcular a velocidade com que as placas tectônicas estão se afastando. As listras de zebra confirmam que o fundo do oceano, tanto no Atlântico quanto no Pacífico, está se expandindo a partir dessas dorsais a uma taxa de mais de 5 centímetros por ano. No entanto, os geólogos precisavam de mais provas de que o magma estava de fato moldando a dorsal. Se a rocha derretida estava formando essa enorme cadeia de montanhas no Pacífico, a
água ao redor deveria estar quente. Em 1977, uma equipe de cientistas partiu para investigar essa hipótese. Dudley Foster liderou esses mergulhos inovadores. Explorar o desconhecido é sempre emocionante, especialmente quando cada expedição traz novas descobertas e objetivos científicos. Durante semanas, uma equipe de exploradores vasculhou as profundas dorsais oceânicas sem encontrar nada significativo. Mas, inesperadamente, descobriram algo extraordinário. Uma formação rochosa imponente liberando uma corrente de gases quentes e tóxicos na água. Ao observar a água ao redor, ela parecia tremular e borbulhar, semelhante ao que acontece quando você aquece água em uma chaleira transparente. Intrigados, mediram a temperatura e descobriram que estava em torno de 3 a 4 graus Celsius, notavelmente quente para as águas profundas do oceano, que geralmente agem como um grande refrigerador, equilibrando as temperaturas. Essa intrigante formação rochosa, conhecida como ventilação hidrotermal, foi uma descoberta crucial. Ela mostrou que o calor do magma, profundamente dentro da Terra, estava subindo até o fundo do oceano. Contudo, esse calor não se espalhava uniformemente pela dorsal. Ele subia por essas estranhas aberturas, criando bolsões de água incomumente quente. Descobertas como essa nem sempre são imediatamente compreendidas em sua total importância. Pode levar anos para entender completamente seu significado, e este foi definitivamente um desses casos. Essas ventilações hidrotermais se revelaram fundamentais para montar o quebra-cabeça sobre a Fossa das Marianas. Elas forneceram provas de que o magma estava continuamente empurrando nova crosta para cima na dorsal do Oceano Pacífico. A descoberta das listras magnéticas, padrões de rochas magnéticas no fundo do oceano, mostrou que a crosta antiga estava sendo empurrada para longe da dorsal, movendo-se em direção à Fossa das Marianas, do outro lado da placa do Pacífico. Isso levantou uma grande questão para os cientistas. Se o fundo do oceano está sendo continuamente criado na dorsal e a Terra não está se expandindo, para onde está indo a crosta antiga? Eles perceberam que, à medida que o novo fundo do mar se espalha, uma quantidade igual deve estar sendo engolida em outro lugar, e todas as pistas apontavam para a Fossa das Marianas. Será que a Fossa das Marianas é apenas um cânion subaquático? Ou esconde segredos que desafiam nossa compreensão da Terra? Deixe seus comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdos.